Shalom, shalom! Olá, meus amigos! E neste nosso novo encontro, estaremos estudando mais um livro da nossa Bíblia. E este livro, ele é o segundo que faz parte do Pentateuco, a Torá. E este resumo que apresentaremos sobre é o livro do Êxodo. Quantos de nós não ouvimos diversos fatos e situações sobre este lindo livro, onde temos o seu significado do hebraico como Shemot, os nomes, os livros da Bíblia, que tem o seu original em hebraico, tem o seu título em geral, com a primeira palavra do texto. E neste aqui, leremos sobre o chamado de um grande homem, um libertador, um legislador, um profeta de Deus, Moisés. As 10 pragas, a destruição de uma nação, a libertação de um povo da maior nação daquela época, e tudo isso sem lançar um tiro de arco e sem ter utilizado nenhuma arma, senão o poder do Deus vivo. O Êxodo, meus amigos, ele inicia-se com a história do nascimento de Moisés, passa pela fuga do Egito e formação de sua família em uma terra chamada Midian. Moisés é então chamado pelo próprio Deus para assim retornar ao Egito. O próprio Senhor fala diretamente com ele e ele recebe a autoridade de operar milagres. E Moisés, ele parte na missão de libertar os hebreus do Egito. Ao retornar ao Egito, confronta o faraó por diversas vezes, alertando acerca da justiça de Deus. Em cada uma das pragas era Deus provando e se revelando não só a seu povo, mas também aos egípcios que somente há um Deus soberano sobre toda a terra e sobre todo o universo. A primeira praga, a água em sangue, Êxodo capítulo 7, versículo 14 ao 24. Cada uma das 10 pragas foi dolorosamente literal e dirigida contra algum aspecto de falsa religião. A primeira praga, a transformação do Nilo e de todas as águas do Egito em sangue, isso foi uma ofensa ao deus Nilo, personificação de Hapi, que se acreditava ser o deus da fertilidade. Tal praga resultou na morte de peixes e foi, portanto, um duro golpe contra a religião egípcia, que venerava algumas espécies de peixe. Êxodo capítulo 7, versículo 19 ao 21. A segunda praga, a praga das rãs, Êxodo capítulo 8, versículo 12 ao 14. As rãs eram animais sagrados para os egípcios e um deus para eles. A deusa Hecate tinha a cabeça de rã. Eles supunham que ela possuía poder criador, embora o principal propósito dessa praga fosse punir os opressores de Israel, também atrairia desprezo por seus muitos deuses pagãos. A grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Hecate parecesse maligna. Ela atormentou o povo que lhe era tão devoto. As superstições dos egípcios os obrigaram a respeitar as criaturas que a praga lhe fez odiar, e que, se não fossem deidades, teriam a destruído. Êxodo capítulo 8, versículo 2 ao 14. A terceira praga, a praga dos piolhos. Êxodo capítulo 8, versículo 16 ao 19. Na terceira praga, Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, que se tornou em piolhos, que infestaram nos homens e no gado e por toda a terra do Egito. Os magos egípcios tentaram reproduzir tal feito, mas reconheceram a sua impotência e disseram: isso é dedo de Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Atribuía-se ao deus Tote a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia, mas nem mesmo essa divindade pôde ajudar os magos a imitar a terceira praga. E foi mais um golpe contra a falsa religião do Egito. A quarta praga, a praga das moscas.
Êxodo capítulo 8, versículo 20 ao 32. Novamente foi dada a chance para que Faraó reconhecesse o Deus verdadeiro e se arrependesse, deixando os hebreus partirem para servirem o Senhor. A quarta praga consistia em enxames de moscas que infestariam todo o Egito. Um novo elemento é introduzido a partir dessa praga: a distinção entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 22. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelitas da terra de Gósen não foram atingidos. Êxodo capítulo 8, versículo 23 e 24. Mais uma vez, a falsa religião egípcia é derrotada. A separação entre israelitas e egípcios constituía uma evidência adicional do caráter miraculoso dos juízos divinos, planejados de modo a impressionar as pessoas de que Deus não era uma deidade local ou mesmo nacional, mas que possuía um poder que se estendia a todos os povos. Os egípcios que estudavam o curso dos eventos durante essas semanas, ou mesmo meses fatídicos, devem ter reconhecido a autoridade suprema do Deus de Israel sobre o Egito, bem como sobre os próprios hebreus. A quinta praga, a peste sobre os bois e vacas. Êxodo capítulo 9, versículo 1 ao 7. Foi anunciado com antecipação o dia em que o juízo divino cairia sobre o rebanho egípcio, em forma de pestilência sobre os animais. Novamente, há uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. Do rebanho de Israel, nenhum animal foi atingido, enquanto que todo o rebanho dos egípcios morreu. Êxodo capítulo 9, versículos 6 ao 7. Esta praga certamente atingiu a crença em divindades muito populares no Antigo Egito. Apis, deus sagrado de Mênfis, da fertilidade dos rebanhos; Hathor, deusa vaca, deusa celestial; Nut, algumas vezes representada como uma vaca. Êxodo capítulo 9, versículo 1 ao 7. A sexta praga, a praga das feridas sobre os egípcios. Êxodo capítulo 9, versículo 8 ao 12. Até aqui, os magos egípcios estiveram presentes quando os milagres foram realizados. Embora tivessem reproduzido algumas falsas imitações, utilizando as ciências ocultas, nesta ocasião a praga caiu sobre eles com tamanha severidade que não podiam continuar com o rei. Em vez disso, fugiram para suas casas em busca de proteção e tratamento. Novamente, houve clara distinção entre os egípcios e os hebreus. Nenhum poder mágico ou sobrenatural pôde protegê-los. Sétima praga, a chuva de pedras. Êxodo capítulo 9, versículo 13 ao 35. Foi fixado o tempo para o começo da sétima praga, a chuva de pedras. Ela deveria cair sobre o Egito no dia seguinte, caso o faraó não se arrependesse e não deixasse os hebreus sair. Esse período de tempo determinado testificaria ao rei que Yahvé é o Senhor, o Criador da terra e dos céus, e que toda a natureza, animada e inanimada, estão sujeitas ao seu poder. Esses elementos, considerados pelos egípcios como os seus deuses, longe de serem capazes de ajudá-los, estavam sob o controle do Deus de Israel, e ele os usaria como um instrumento para punir aqueles que os adoravam. Como Deus se aborrece com a idolatria, mesmo em meio ao castigo, Deus mostrou misericórdia, advertindo os egípcios de seu destino iminente e avisando-os que protegessem a si mesmo e suas propriedades. Se Faraó e seus servos tivessem aceitado o aviso dado de maneira tão misericordiosa,
a vida de homens e de animais teriam sido poupada. Mas o aviso não foi considerado e houve grandes perdas. O verso 20 insinua que alguns egípcios haviam aprendido a temer a Deus. Talvez ainda não o conhecessem como o único Deus verdadeiro, mas apenas como alguém a quem convinha respeitar. A forte saraivada envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais. Por exemplo, Íris, deus da água, e Osíris, deus do fogo. A oitava praga, os gafanhotos. Êxodo capítulo 10, versículo 1 ao 20. A praga dos gafanhotos destruiu toda a vegetação que havia sobrado da devastadora chuva de pedras e demonstrou que Yahvé tinha controle absoluto sobre todos os elementos da natureza. O juízo divino era mais uma demonstração de que a crença egípcia em deuses que eles supunham garantir abundante colheita eram falsos. Deus encheu o ar e a terra de gafanhotos. E os deuses egípcios, Shu, deus do ar, Sebec, deus inseto, não puderam fazer nada para impedir. Êxodo capítulo 10, versículo 12 ao 15. A nona praga, a escuridão total. Êxodo capítulo 10, versículo 21 ao 23. O Egito ficou em trevas tão densas que não era possível enxergar as pessoas, e essa escuridão se estendeu por 3 dias. Mas na casa dos hebreus havia luz. Êxodo capítulo 10, versículo 23. Como as pragas anteriores, estas desferiu um forte golpe nos deuses egípcios. Por séculos, o deus Sol tinha sido o principal divindade no Egito. E todo rei chamava a si mesmo de filho de Ra. Na época de Moisés, esse deus era identificado como Amon e tinha o nome de Amon-Ra. Os maiores templos que o mundo já viu foram construídos em sua honra, e um deles, o grande templo em Karnak, no Alto Egito, é ainda magnificante. Mesmo em ruínas, outro deus era o disco Sol, Atom, que poucas décadas depois do Êxodo tornou-se o deus supremo do sistema religioso egípcio. Por ocasião da nona praga, a completa impotência desses deuses estava demonstrada claramente aos seus adoradores. A 10ª praga, a morte de todos os primogênitos. Êxodo capítulo 11, versículo 12. Este golpe cairia sobre os primogênitos dos homens e dos animais. Deus não desejava exterminar os egípcios e seu gado, mas apenas convencê-los de que a oposição ao seu propósito para Israel não seria mais tolerada. A morte dos primogênitos causou o maior vexame para a religião do Egito. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Os governantes do Egito chamavam a si mesmos de filhos de Ra e se autoproclamavam divinos. A morte dos primogênitos foi uma grande humilhação. Certamente, pressionado pela demanda popular, Faraó enviou os seus principais oficiais, ainda enquanto era noite, para chamar os odiados líderes hebreus, aos quais havia dito: nunca mais vê-lo. Êxodo capítulo 12, versículo 31. A rendição de Faraó foi completa. Ele não apenas ordenou que deixassem o país e levassem tudo o que possuíam, como também pediu algo que os 2 irmãos não poderiam imaginar: levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Êxodo
capítulo 12, versículo 32. E após as 10 pragas devastar o povo e toda a terra do Egito, Faraó decide liberá-los. Não muito tempo depois, o exército egípcio persegue os hebreus em fuga. Nesse momento, Moisés ele opera a abertura do mar para que o povo atravessasse o Mar Vermelho a pés seco. Os hebreus peregrinaram até o Monte Sinai, onde se estabelecem por um período. Nesse tempo, Moisés recebe a lei de Deus, normas que deveriam guiar o povo de Deus em direção à terra prometida. Bom, meus amigos, aqui nós encerramos o nosso resumo sobre o livro do Êxodo. No livro do Êxodo, nós observamos que ele tem para nós, dentre várias mensagens, não apenas uma única, mas onde Deus, ele que é o Criador de tudo, o que há e de todas as coisas existentes, Deus que ele é o único digno de adoração, Deus ele nunca perdeu o controle das coisas e que somente em Cristo Jesus temos a nossa redenção, perdão dos pecados e salvação para as nossas vidas. Com tudo isso, nós aprendemos no livro do Êxodo, Israel nascendo como nação. Deus, ele pode do pouco fazer prosperar para uma extraordinária e incontável nação. A instituição dos 10 mandamentos, que é o fundamento da ética e moralidade bíblica. O nosso Deus, ele trabalha com ordem e disciplina. Em nenhum outro livro do Antigo Testamento, a graça redentora de Deus fica mais evidente. Deus é grande em amor, mas também ele pune aos que transgridem a sua lei. E a pergunta que fazemos aqui é: o que eu preciso fazer para alcançar a graça e a misericórdia de Deus? E eu preciso fazer mais uma pergunta. Você deseja desfrutar do amor redentor do nosso Deus? Onde você deseja passar a vida eterna e com quem? Se com Jesus, olha assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, me liberta, me salva, me cura. Escreve o meu nome no seu livro da vida. Eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, aqui finalizamos o nosso resumo. Eu deixo aqui um breve recado. Nós estamos agora também com uma colaboradora em nosso canal, uma divulgadora de produtos, onde você pode realizar qualquer tipo de compra através do Instagram, onde você digita @achado_na_promoção_babi e através do site magazinevocê.com.br/Magazine Bárbara Moita. Amém? Que o nosso bom Deus os abençoe em tudo que for fazer. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.